Vamos falar um pouquinho sobre Lula também? Lula fala ali sobre essa questão da imprensa, fala sobre disputa esse ano, disputa quente, né? E deixa eu trazer uma notícia de hoje em relação à imprensa, inclusive. O Brasil teve quase 3 casos de violência contra jornalistas por semana em 2021. Esse é um relatório elaborado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, e apontou que durante o ano passado foram registrados 145 casos de violência não letal contra profissionais da imprensa. E, é claro, tudo se deve a esse momento que a gente vive com autoridades que fazem parte, inclusive, do governo Bolsonaro, destratando jornalistas, né? Em vez de passar exemplo, muito pelo contrário. A gente vê esse tratamento que Bolsonaro e os seus ministros, eu lembro de Queiroga, quando lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, enfim, xingando jornalistas, mostrando o dedo do meio, enfim, a relação é muito conflituosa, né? E como que você vê essa fala, então, de Lula de respeito à imprensa? É uma fala de abrir o diálogo e de mostrar que existe um espaço, né, para que se apresentem e debatam ideias diferentes. Mas eu queria sublinhar que eu não conheço no mundo um sistema democrático de comunicação. Ainda não foi construído, né? Primeiro, você tem a crítica à comunicação que seja dominada pelo Estado, né? Então, seriam os regimes totalitários que impõem uma visão de mundo através da mídia, não é? Na forma de como eles entendem. Depois você vem uma outra contraposição a essa política do Estado, no sentido de que a liberdade tem que ser absoluta, e essa liberdade, do ponto de vista do neoliberalismo, né, é de fazer o que quiser. Isso estou falando tanto das comunicações como televisão, rádio, como redes sociais também, né? Quer dizer, e agora nós estamos vivendo um mundo em que, no Brasil particularmente, né, os meios de comunicação estão dominados pelo sistema comercial. São empresas para ganhar dinheiro. Então, o que é noticiado é aquilo que leva o consumidor que está vendo a se estimular a comprar coisas e fazer negócios. Tem assuntos que não interessam. E veja bem, quando eu falo ainda não temos um sistema de comunicação democrático, isso tem perguntas que precisam ser respondidas por todos, né? Por que nós não temos, por exemplo, acesso aos canais de comunicação, à televisão da Argentina, da Colômbia, de Cuba, da Telesur, né? Por que a força do capital comercial brasileiro, expresso pela Globo, expresso pelas demais outras televisões, por exemplo, impõe, né, uma lógica que exclui a gente de ter acesso a essas informações que são tão importantes dos nossos vizinhos, que permitiriam até uma maior integração, vamos dizer assim, cultural entre nós, né? Eu vejo também que tem uma outra questão. Quer dizer, o Lula está sendo diplomático no sentido de falar, olha, eu nunca tive problemas com a Globo, por exemplo. Ele teve problemas com a Globo, né? Ele teve aquela edição, vamos dizer assim, da disputa com... em vários momentos da disputa eleitoral, em que houve uma distorção das informações, né? E foi editado. Então, não é possível pensar, por exemplo, que as redes sociais sejam neutras, por exemplo, né? Elas descobrem que se houver um tratamento da violência, se houver um tratamento dos crimes, tem mais audiência. E é a monetização dessa audiência que interessa a eles, né? E é por isso que, por exemplo, a extrema-direita tem esse espaço nas redes sociais, porque tem o pessoal que vai ver, isso gera dinheiro, isso interessa para o Facebook, interessa para todas as redes, né? Não é que eles sejam de extrema-direita, o Facebook. Acabam virando, né? Porque defendem que esses grupos possam fazer o que quiser lá, né? Porque isso dá dinheiro, dá audiência, né? Então, nós precisamos pensar uma democracia onde a comunicação seja o respeito à construção do desenvolvimento que cada indivíduo, que cada coletividade tem. Respeito à diferença, respeito à pluralidade. E, nesse sentido, eu acho que você tem que ter órgãos públicos de comunicação, mas com uma
participação cidadã, abertos, vamos dizer assim, ao uso por parte de grupos da sociedade, né, para que eles possam expressar isso para o conjunto da sociedade. Eu acho que os núcleos de cultura do Ministério da Cultura, na época do governo Lula, foram alguma coisa que se aproximou disso. Quer dizer, havia financiamento para você fazer o que você queria fazer como grupo, como coletivo, como proposta. Era apresentar a proposta, se tivesse pé e cabeça, então ela seria financiada. Quer dizer, então nós temos um desafio muito grande de pensar o que é a democratização da comunicação e como nós vamos dar passos no sentido de construir isso, né? E essa democratização passa por uma certa regulamentação, né? Lula chegou a falar sobre isso em alguns momentos, e sabe que eu vejo agora, Silvio, como o Telegram está em discussão por conta daquela decisão do STF, do Alexandre de Moraes, né? Eu vejo até a grande imprensa falando muito em regulamentação dessas redes, né? Que precisam de alguma regulamentação para atuar agora, principalmente no momento eleitoral. Mas, se você vai falar sobre qualquer tipo de regulamentação, a grande imprensa reage de maneira muito negativa em relação a isso, né? Em relação a essa conversa de democratização e regulamentação, né? Claro, né? Essa grande imprensa está na mão das 5 das famílias mais ricas do Brasil, que não querem nem com um constrangimento legal para fazer o seu proselitismo e a defesa dos seus pontos de vista. Tem notícias que não aparecem na televisão, que o cidadão não é informado, porque esses grupos não querem, né? Então, de um lado, tem isso. De outro lado, uma regulamentação tem que passar pelo Congresso. E nós temos 90% do nosso Congresso à mão de empresários, né? Essa regulamentação não passa, uma regulamentação verdadeiramente democrática. Então, eu, na minha opinião, acho que o governo tem uma possibilidade de apoiar o surgimento, vamos dizer assim, de núcleos de comunicação mais democráticos e mais plurais, financiando, né? Quer dizer, você tem as TVs, por exemplo, em governos de Estado, que cumpriram um papel importante anos atrás. A TV de Minas, por exemplo, foi um espaço muito interessante de debates, que agora não existe mais, porque o governo de Minas acabou com ela, né? Mas se você tiver espaços públicos, né? Eu estou dizendo TVs públicas que possam abrir-se para a participação dos grupos sociais, dos coletivos. Por que a Coalizão Negra de Direitos não pode ter um programa de debate sobre o racismo, né? Por que a Coordenação das Nações Indígenas Brasileiras não pode ter um programa de debate dos seus espaços? Por que as jovens mulheres negras, enfim, entende? Quer dizer, por que a seletividade da programação? Você veja o que passa na televisão de filmes, de fantasias, de violência. Isso poderia ser diferente do ponto de vista de uma educação para a autonomia, para a construção da cidadania, né? Uma concepção assim de que a sociedade tem toda a capacidade de assumir espaços públicos e expressar o que pensa, mas que precisa ter para isso algum apoio, né? Por isso, os órgãos públicos deveriam ser muito democráticos, inclusive na sua gestão, nos seus espaços de decisão, né? E é um desafio que nós temos pela frente, porque não conheço ainda no mundo, né, alguma coisa que seja dessa ordem, mas que se não começar a pensar, não começar a desenhar uma utopia nesse sentido, não vai acontecer. Claro. Silvio, para finalizar, vamos falar sobre o Le Monde Diplomatique Brasil de hoje. Vai ao ar na TVT às 9h30 da noite. Vai trazer o tema até onde vai o preço da gasolina. Conta para a gente um pouquinho. Olha, é uma discussão sobre as regras do jogo, né? Esse negócio de alinhar o preço do petróleo ao preço internacional num país que tem autossuficiência na produção, né, é uma imposição da lógica de mercado, né, que está prejudicando profundamente o povo brasileiro. Não é só o preço da gasolina, é o preço do bujão de gás, né, que agora está sendo vendido em 10 prestações, porque a população não consegue comprar o bujão de gás, né? Então, como é que você tem um país que está submetido a uma lógica mercantilista dessa ordem? Não precisava ser assim,
Né? Eu já disse em outro programa aqui, por exemplo, que na Venezuela você enche um tanque de gasolina com R$ 5, porque é uma opção deles, dizendo assim, a gasolina é nossa, nós não precisamos acompanhar preço internacional nenhum, né? Nós queremos é que a população possa circular. Como o transporte coletivo é muito precário, eles facilitam dessa forma a circulação também dos negócios, né? Quer dizer, então existe uma regra que está sendo imposta aqui, que é do neoliberal duro, dizendo assim, olha, a Petrobras que lucrou 100 bilhões de reais o ano passado, não é? Ela não pode deixar de lucrar tudo isso para facilitar a vida do brasileiro. É essa a disputa. Eu acho que num governo próximo, né, o governo brasileiro teria que aumentar a sua participação na Petrobras para recuperar a governança dela, né, e permitir políticas de subsídio ao desenvolvimento, mas pensando o desenvolvimento no plano do território, não nesses aspectos bem gerais. Como é que você desenvolve o pequeno negócio? Como é que você desenvolve a pequena agricultura familiar? Como é que você facilita a circulação das mercadorias? Está longe ainda de ter, nós estamos longe ainda de ter, por exemplo, um sistema de transporte sobre trilhos. Acabaram com ele para fazer circular o caminhão. Né? E o caminhão custa muito o transporte, o frete. Então nós temos que ir aos poucos reconvertendo a nossa economia, né, para que a gente não polua mais como está poluindo, que a gente tenha uma sociedade mais ambientalmente sustentável, né, e com uma economia de custos que não é, vamos dizer assim, para facilitar os negócios, é para facilitar a vida do cidadão e da senhora que está cuidando de administrar o dinheiro para comprar a comida que está. Agora tem supermercados que têm cadeado na parte da carne, né? Virou um artigo que precisa ser preservado dessa forma. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Pois é, virou artigo de luxo, né? Credo. Silvio, muito obrigada pela participação, pessoal. Le Monde Diplomatique hoje à noite, 9h30 aqui na TVT. Um beijo, Silvio. Até semana que vem. Boa semana para você. Um beijo, obrigado. Até semana. Tchau. Até.